Estamos iniciando mais um programa, Diálogos sobre a Vida, que eu, Eduardo Iver, meu grande companheiro Marcos Rezende, conversamos, dialogamos sobre os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti, esse grande personagem muito inspirado que marcou as nossas vidas. E hoje o tema que nós escolhemos foi as causas da desordem. O Krishnamurti ele coloca como um fato que podemos dizer que todos nós, em um grau maior ou menor, levamos uma vida que está longe de ser uma vida harmoniosa, uma vida sem conflitos, uma vida ordeira. Ordeira não no sentido de cumprir determinadas regras, de cumprir a lei, de estar enquadrado dentro do sistema, mas uma ordem natural. Krishnamurti ele coloca, e isso está bem em sintonia, né, com a visão filosófica que Blavatsky nos trouxe, que o universo ele não é um caos, ele é um cosmos, né? Isso que Blavatsky falava. Ou seja, existe uma ordem intrínseca a tudo que existe. Como o universo é divino, isso que Krishnamurti não fala, mas é o que nós aprendemos nos estudos teosóficos, do universo como sendo uma manifestação do divino no plano material. Então, a presença dessa ordem que rege tudo, que rege toda a manifestação, todos os fenômenos, é decorrente justamente dessa percepção que a vida tem um significado, as coisas não acontecem por acaso, existe um plano, existe uma ideação cósmica, como diz a Blavatsky, que está por trás de tudo que existe nesse universo manifestado. Então, é interessante que na tradição hinduísta, os Vedas, por exemplo, né, isso está muito claro, né? Existe, inclusive, um conceito de Rita, que indica justamente esse sentido de ordem, né? Quer dizer, Rita é aquela ordem intrínseca a tudo que existe. E por que nós não percebemos essa ordem? Porque a nossa visão é limitada, a nossa visão é parcial da realidade. Nós vemos apenas uma projeção e não todo. Então, como nós vemos apenas um aspecto, nós não conseguimos perceber esse interrelacionamento de todas as coisas, por que as coisas acontecem da maneira que são e não como nós gostaríamos que elas acontecessem. Então, muitas vezes aquilo que nós entendemos como caos, na verdade, é uma produção mental, porque, do ponto de vista da criação divina, não existe esse caos. O caos é criado na mente do homem na medida que ele se afasta da sua natureza, na hora que ele mergulha dentro desse mundo que os indianos chamam de samsara, né? E a sua vida fica permeada por Maya, permeada pela ilusão. Ele não consegue ver a realidade em toda a sua complexidade, em toda a sua inteireza. Então, pelo fato de nós vermos o mundo através de lentes que distorcem a realidade, nós vemos, muitas vezes, um caos. E não conseguimos entender que, por trás de tudo, existe uma ordem maior. Então, o Krishnamurti ele coloca que a ordem é a condição natural. Você vê, por exemplo, uma flor, a beleza de uma flor. Ela não nasceu, aquela beleza de uma flor, de uma orquídea, de um girassol, qualquer flor, essa beleza é intrínseca. Ela
não surgiu do nada. Ela é uma expressão de algo maior. Ela está mostrando algo para nós, está apontando para para uma realidade que é maior do que nós. Quando nós olhamos para o céu, é impossível, não, se nós estivermos atentos e observando com cuidado, é impossível você não ficar extasiado com a beleza que existe no céu, com a beleza de uma lua refletindo num lago, com a beleza das ondas do mar quebrando na praia. São tantas coisas lindas que a natureza nos mostra, né? Que nos mostra isso, essa beleza é um indicador de que existe ordem. Se não houvesse ordem, não haveria beleza. A beleza é justamente a expressão dessa ordem. E aí eu trago um ensinamento de um grande sufi, o Inayat Khan. Ele dizia o seguinte: você só consegue ver ordem e beleza, né, especialmente a beleza do lado de fora, se você tiver beleza no seu interior. Ou seja, a condição para você apreciar a beleza de uma flor, o sorriso de uma criança, um pico nevado, tantas coisas lindas, né? Uma obra de arte. Para você conseguir apreciar a beleza, é necessário que nós tenhamos no nosso coração, no nosso ser, essa beleza também. O que nós vemos é aquilo que nós somos. O universo é projetado de dentro para fora. Então, o que nós estamos querendo agora empreender aqui entre nós é uma investigação para que nós possamos compreender melhor por que que nós não conseguimos viver intensamente essa ordem, essa beleza. Que vocês vejam, cada vez que você consegue esquecer dos seus problemas, cada vez que você consegue parar aquele murmurinho mental e você olha alguma coisa com total atenção, você sempre vê beleza, né? Você vê beleza em diversas partes da natureza, você vê beleza nos animais, beleza no ser humano, enfim, a beleza está sempre presente. Só que, às vezes, a nossa mente está tão ocupada que nós perdemos oportunidades de ver até um pôr do sol, de ver coisas que são maravilhosas. De maneira que a investigação que nós queremos fazer hoje é quais são as causas de nós vermos, em vez de vermos ordem, nós vermos desordem no mundo, e essa desordem que nós vemos no mundo é fruto da desordem que existe no nosso interior. É interessante isso, né? Se nós tivéssemos beleza e ordem, nós veríamos ordem e beleza lá de fora. Mas como a nossa vida é agitada, é conturbada, é conflituosa, nós projetamos de dentro para fora esse conflito e essa desordem em todas as coisas. E em vez de ver aquilo que é belo, nós vemos aquilo que é o caos, vemos a violência, vemos tudo aquilo que nós queremos superar. Então, é essa a pergunta que nós vamos trabalhar juntos aqui, investigar juntos, né? Por que nós não poderíamos levar uma vida diferente, uma vida ordeira, que teria a sua raiz numa ordem interior? E na medida que nós conseguíssemos viver essa ordem, certamente o mundo seria também mais pacífico, mais ordeiro e mais integrado. Marcos? Você já entrou no tema aí de uma maneira poética, falando aí da beleza da flor, do pôr do sol, né? Eu queria falar dessa ordem de um jeito mais científico, por exemplo. Olha o nosso corpo humano. Como é que ele começa? Ele começa com uma célulazinha microscópica que você só vê no microscópio mesmo, chamada zigoto, lá no útero da nossa mãe, que é o encontro de um óvulo com um espermatozoide.
né? E essa célula, que é como se fosse, no microscópio, é como se ela fosse uma lua cheia. Seria assim, uma lua cheia, assim, no microscópio. É o embrião. A partir daí, essa célula começa a se multiplicar, divide por 2, por 4, por 8, 16, 32, vai se multiplicando, até formar um bebê aos 9 meses. Todos nós, hein, Edu? Nascemos ali como um bebê com 3 quilinhos e pouco, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Todos nós. Olha só a ordem que veio desde a multiplicação das células, segundo uma ordem, um código genético, né? Desde uma coisa microscópica até o bebê que nasceu. Aí, esse bebê vai sendo nutrido, vai se desenvolvendo, vai crescendo, de acordo com uma ordem, né? Os órgãos todos vão sendo formados de uma maneira eficiente. Chega uma hora que ele para de crescer, a vida adulta. Já pensou se a gente não parasse de crescer, né? Fosse uma desordem, e aí cada um de nós estava do tamanho de um edifício, né? Imagina que loucura. Então, a vida segue uma ordem. Tudo na natureza segue uma ordem, né? E a natureza nos brinda com esse trabalho fantástico de nos oferecer este corpo para ser utilizado pela consciência, né? E aí é que a gente realmente entra no âmago da questão. O que está em desordem não é a natureza, é a nossa consciência. É a consciência humana que está em desordem, com o sentido de separatividade, com a ideia de fecha a porta, com a ideia de que nós estamos aqui, o mundo está lá fora, né? Como se fossem coisas separadas. Então, a gente vai ver que na natureza tudo segue as leis universais, e a nossa consciência, que oscila entre o bem e o mal, né? Que é o movimento através do qual ela busca o despertar, vamos dizer assim. Então, ela está em desordem. E se a gente for aprofundar um pouquinho mais, a gente vai ver que essa desordem tem a ver com a nossa maneira de pensar, né, com as ideias que a gente adota e com aquilo que se forma, aquele feixe de identidades que é o meu nome, a minha imagem que eu vejo no espelho, as coisas que eu gosto, as que eu não gosto, o meu modo de ser, os meus hábitos, a minha religião, o meu time de futebol, todos esses agregados de identidades mentais e emocionais formam o chamado ego psicológico, né? E ali está a fonte de toda a fragmentação, de toda a divisão, de toda desordem. Eu não tenho dúvida que o eu é a causa da desordem. Agora, a questão que fica é aquela que tem a ver com aquela música do Beto Guedes que a gente às vezes menciona aqui. A lição sabemos de cor, só nos falta aprender. Então, o aprender não é teórico, não é falar sobre o eu que vai nos tornar capazes de debelá-lo, de dissolvê-lo, de alguma maneira, afastá-lo das situações caóticas de desordem que esse eu cria, né? Então, a gente vê, por exemplo, que o ciúme é uma causa de desordem, que a inveja é uma causa de desordem, que o medo é uma causa de desordem, né? Que a ambição é uma causa de desordem, e por aí vai, né? E aí, a questão bem prática é como lidar com tudo isso para que essa ordem que você estava falando, Edu, venha naturalmente à nossa vida. Assim, na minha humilde compreensão, isso requer um trabalho intenso, trabalho diário, trabalho
de instante a instante. Porque para a gente viver nessa dimensão de consciência fora das armações do eu, isso demanda muita energia, muita atenção, e toda vez que ele se insinua sob a forma de alguma dessas desvirtudes, né, se você estiver bem atento, você neutraliza a ação dele. Mas, normalmente, a gente não está nesse grau de atenção, então ele cria dissensões, cria divisões, cria antagonismo, cria preconceito, cria guerra, não é? Então, acho que a gente, chegando no âmago da questão, é como trazer para a vida diária, para a vida pessoal, essa energia criadora, essa energia universal que é ordem, que é paz, que é harmonia, que é equilíbrio, que é inteligência, que é força, que é sabedoria. Tudo isso exige bastante energia de nós, bastante atenção, bastante diligência, bastante trabalho na vida a cada instante, né? Então, eu assim, dando esse chute, eu acho que a natureza está em ordem, tudo está em ordem, a natureza trabalha para nos dar condições para que nós façamos o nosso trabalho, e o nosso trabalho é compreender a nós mesmos, é compreender a própria vida, compreender como a natureza opera, compreender as relações, mas isso demanda bastante trabalho, bastante atenção, bastante energia e bastante trabalho. O que você acha, Edu? Pois é, você falou da ordem do corpo humano, né? Que é uma coisa fantástica, né? Até hoje a ciência não conseguiu entender, conseguiu pegar assim, alguns aspectos, né? De toda essa maravilha, como opera e como se reproduz o corpo humano. E é uma coisa fantástica você ver como os órgãos colaboram entre si, cada um exercendo a sua função, como que a reprodução das células, a partir de uma única célula, como você falou, do zigoto, você cria células especializadas. Cada órgão tem células que se desenvolvem com um determinado objetivo. Então, vocês veem que existe uma ordem pré-concebida que faz com que daquela única célula você tenha um processo de multiplicação e de especialização das células, de forma que cada uma realize uma função que é fundamental para a harmonia do todo. Ou seja, existe um plano, né, que está por trás desse processo de multiplicação e desenvolvimento das células e dos órgãos, que faz com que, no momento do nascimento, você já tenha uma, um ser com toda essa complexidade, sistema simpático, parasimpático, o sistema circulatório, o sistema respiratório, os vários órgãos. É uma coisa fantástica, né, a operação do corpo humano, né? Se você parar para pensar, parece um milagre, realmente é como se fosse um milagre a operação do corpo humano. Agora, o que está implícito nessa maravilha, né, de operação? A colaboração. Cada célula, ela está imbuída dessa, vamos dizer assim, a gente pode chamar missão, que é realizar o seu dharma, a sua parte dentro dessa grande sinfonia, dentro dessa ordem do organismo como um todo. É como se houvesse um regente que fizesse que a multiplicação e a especialização, a integração entre as partes ocorresse dessa forma harmônica. E o segredo do bem-estar do corpo, da saúde do corpo, é justamente essa harmonia, cada célula fazendo a sua parte. Quando você tem uma célula que passa a desobedecer à ordem natural, uma célula cancerígena, por exemplo, né, que começa a se reproduzir de forma não ordenada, você pode matar o corpo, inclusive, né? Então, vocês vejam
como é importante numa sociedade, fazendo um paralelo entre a sociedade e um corpo, né? Que a sociedade também é um corpo, que cada parte, que cada ser humano que compõe aquela sociedade exerça exatamente a sua função, ah, desenvolva as suas habilidades e realize a sua vocação, aquilo que se espera dela dentro da saúde da sociedade, dentro da saúde do organismo social. Então, isso assim é uma metáfora que eu acho que tem muita aplicação na nossa vida, de nós entendermos que nós não podemos colocar a vontade individual acima da harmonia e dos interesses do organismo como um todo. Quer dizer, uma célula que começa a se reproduzir de uma forma equivocada e em desarmonia com as outras, é uma célula cancerígena que pode trazer um grande transtorno para o conjunto, né? E o mesmo ocorre quando a nossa ação, quando a nossa atuação dentro do todo não é ordenada, não está em sintonia com aquela onda, com aquele plano maior, que é o plano de evolução, que é o plano da vida, né? Assim como existe um plano para cada célula, existe um plano para cada ser humano dentro do organismo do planeta e dentro do conjunto de seres humanos, da raça humana. Então, por que nós não conseguimos perceber uma coisa que é tão evidente, né? De que existe essa ordem, assim como existe uma ordem no corpo, que o Marcos colocou, tem que existir uma ordem planetária, tem que existir uma ordem dentro da raça humana. Nós não podemos colocar a nossa vontade, o nosso desejo, indo contra o que é natural. Vocês vejam o que o homem está fazendo com as florestas, derrubando florestas, poluindo a terra, o ar, das mais variadas formas, matando uns aos outros, é a violência, é a discriminação, a não aceitação do outro como ele é. Tudo isso aí são fatores desarmônicos, fatores, né, atitudes também que acabam destruindo a ordem natural que deveria existir no organismo. Vocês veem que quando uma tribo está perfeitamente harmônica, um auxiliando o outro, um trabalhando junto com o outro para um objetivo comum, tudo floresce. Ao passo que quando nós mergulhamos no nosso egoísmo, buscamos apenas a nossa satisfação dos nossos desejos, dos nossos instintos, e não levamos em consideração nem, vamos dizer assim, o bem-estar das pessoas à nossa volta. Nós queremos para nós mais poder, mais dinheiro, mais reconhecimento, enfim, são tantos quereres que existem na nossa vida que nós acabamos destruindo aquela ordem natural. Isso é uma coisa assim que tem um efeito devastador. E nós estamos vivendo um momento hoje extremamente crucial na história da raça humana, que nunca o ser humano foi tão agressivo contra a própria raça humana, contra a natureza, contra os animais e contra o planeta como um todo. E isso está tendo consequências terríveis, como o aquecimento global, todas essas mudanças que nós percebemos em termos de inundações, de superaquecimento, de desertificação e pobreza extrema em diversos locais. Então, esse desequilíbrio é fruto daquelas células humanas, daqueles seres humanos que deixaram de se perceber como parte dessa vida universal. Estamos chegando ao final da primeira parte do nosso programa. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco.
Dando continuidade, nosso tema de hoje é as causas da desordem, em que eu e o Eduardo estamos considerando aspectos da obra do grande Jiddu Krishnamurti. Então, é muito importante nós tentarmos entender isso, né? Que antes de ser um, um budista, um cristão, um, um muçulmano, nós somos seres humanos. Dalai Lama sempre repetia isso, né? E o Krishnamurti também fala isso. Pô, eu não sou hindu, não tem nenhuma importância eu ter nascido na Índia. O importante é que sou um ser humano e eu estou aqui para ajudar os seres humanos, né? Se cada um de nós tivesse esse entendimento, essa percepção que mais importante que a nossa vontade, a nossa religião, o nosso clube de futebol, o nosso país, é o todo, que a parte nunca pode ser mais importante que o todo, que o eu não pode ser mais importante do que a, a grande teia da vida, da qual aquela célula, aquele eu faz parte. Então, essa é uma compreensão assim que nós temos que investigar com muito cuidado, com muita abertura, com muita honestidade, com muita energia, como colocou Marcos. E aí, Marcos? Edu, esse paralelo que você fez do corpo com a humanidade me lembrou uma passagem das cartas dos Mahatmas, em que o Mahatma diz: pobre, pobre humanidade, faz-me lembrar a velha fábula da guerra entre o corpo e seus membros. Também nesse caso, cada membro dessa imensa órfã, sem pai nem mãe, cuida egoisticamente só de si mesmo. O corpo desprezado sofre eternamente, quer os membros estejam em guerra ou em repouso. Então, quando a gente vê, por exemplo, a guerra da Rússia com a Ucrânia, né, é como se o fígado estivesse em guerra com o pâncreas, né, ou que, sei lá, a vesícula estivesse em guerra com o estômago, né? Quer dizer, um negócio inconcebível, concebível. Mas é assim que nós humanos agimos. E não só a guerra nesse sentido de um país contra outro. A vida humana é guerra. Se você olhar o número de assassinatos que ocorre no país, no Brasil, por exemplo, por ano, entre 40 e 60 mil assassinatos. Né? Quer dizer, é guerra. Né? Se você olhar as relações empresariais, as relações de competição, um querendo tomar o mercado do outro, todo mundo querendo explorar, as igrejas buscando cada vez mais fiéis, cada um por si. É uma guerra. Né? Então, por isso que a humanidade é doente. Agora, essa transformação só vai acontecer na medida que alguns indivíduos, né, um Jesus Cristo, um Buda, tantos outros que vieram, mas também cada um de nós. Porque se nós não tivermos, encontrarmos essa ordem na nossa vida, não adianta a gente falar nisso. Isso vai ser blá, blá, blá. Vai ser mais uma conversa. Né? E aí, é muito importante que a gente veja que essa ordem na nossa vida não é uma ordem imposta. Ela não é uma ordem militar. Ela não é uma ordem rígida. Ela é uma ordem que vem naturalmente, que vem espontaneamente, quando a gente acessa a natureza eterna do ser. A natureza eterna do ser é aquela dimensão que é mais sutil que o pensamento. É aquela dimensão em que as emoções estão serenas, o pensamento está quieto. Quando o pensamento está quieto, vem naturalmente algo que é mais sutil do que ele, que é naturalmente paz, harmonia, amor, inteligência. Né? Mas para nós nos abrirmos a isso, a gente precisa ver todo o emaranhado que o pensamento cria, os múltiplos interesses, as buscas, as ânsias, né?
o modo frenético de agir, essa agitação permanente. Então, essa ordem não tem nada a ver de uma ordem imposta, uma ordem militar. Ela é uma disciplina natural de quem se abriu para a dimensão criadora, se abriu para o ser divino que existe no recanto mais profundo da nossa própria consciência, né? E esse é o trabalho, é a gente desconfiar de todas as armações que o pensamento está sempre fazendo, a gente desconfiar de todos os apegos que o nosso emocional lança tentáculos na vida em múltiplas direções, né? A gente precisa estar muito atento a esse processo subjetivo que está acontecendo o tempo todo, porque a vida subjetiva é tão movimentada quanto a objetiva, mas, na verdade, o que dita o tipo de vida objetiva que se leva é a qualidade da condição subjetiva, né? Então, uma pessoa que consegue se harmonizar interiormente, que consegue se abrir a essa ordem que está por trás de tudo, a vida dela é naturalmente ordem, e uma ordem espontânea. Ela cumpre as obrigações dela, ela não se coloca em primeiro lugar, ela é como se fosse uma célula que trabalha para o corpo, sendo o corpo a humanidade. Mas, normalmente, nós não trabalhamos para o corpo, nós trabalhamos para nós mesmos, para os nossos interesses pessoais, sempre colocando nosso tempo, nossa energia, nosso dinheiro naquilo que é nosso interesse pessoal, né? Então, a gente precisa ver toda essa questão autocentrada da nossa consciência, né, focada em nós mesmos, para que a gente possa fazer isso tudo e ir relaxando e, de alguma maneira, se dissolvendo, se desmanchando, né, para que um outro tipo de consciência venha naturalmente a nós e preencha a nossa vida com atos de altruísmo, com atos de boa vontade, com atos de respeito, com atos de equilíbrio, né? Tudo isso é ordem. E, de alguma maneira, se nós não encontrarmos isso na nossa própria vida, não tentarmos criar essa harmonia nas nossas relações, nós vamos falar disso e não vai adiantar nada, né? Então, acho que é um desafio para cada um de nós buscar descobrir isso. Não é falar sobre isso, é uma viagem exploratória interior para as dimensões mais profundas do ser, e a meditação ela proporciona isso, né? Que não é só você sentar de pernas cruzadas para meditar, mas a meditação é o tempo todo você estar consciente das armações do seu próprio pensamento. Enfim, é o trabalho que precisa ser feito, ou seja, trazer a ordem para o nosso viver, para as nossas relações. E essa ordem ela é sinônimo de harmonia e, como você falou no início, de beleza também, né? Porque aí a expressão da vida em harmonia ela é beleza, enquanto que a expressão da vida submetida ao ego egocêntrico, né? É uma redundância, mas é bem isso, né? Ela é sempre desarmonia, porque a gente vai estar se atritando, vai estar tensionando, vai estar, de alguma maneira, rompendo, aquilo que deveria ser unido, na verdade, fica fragmentado. Acho que não tem como dissociar isso do trabalho interior de autoobservação que cada um de nós precisa fazer o tempo todo, né, para fazer da vida uma vida de aprendizado e de crescimento, ao invés de uma vida de luta e de conflito. Pois é, Marcos. O Krishnamurti, ele, dentro dessa investigação, ele coloca que o problema da desordem que nós observamos tanto no mundo tem origem, com certeza, na nossa desordem interior. Ou seja, todo problema ele pertence a uma dimensão psicológica, ou seja, uma dimensão que tem a ver com o movimento do pensamento, essa postura autocentrada, o egoísmo
que faz com que nós queiramos beneficiar a nós próprios, às vezes também as pessoas mais próximas de nós. Então, esse movimento do pensamento, né, que buscando conforto, buscando sucesso, buscando toda forma de desejo, gera uma condição de desequilíbrio. Então, o Krishnamurti ele traz esse questionamento. Será que uma das principais razões da desordem é o desejo? Porque se nós descobrirmos quais são as causas dessa desordem, nós podemos atuar sobre ela. Ele não diz que o desejo é a única causa, mas ele sugere que a gente venha investigar até que ponto que o desejo se apresenta como uma das razões que criam desordem na nossa vida, uma desordem interior que se projeta como uma desordem na vida através da violência, de todas essas questões de problemas de relacionamento que o Marcos comentou, ciúme, inveja e querer passar por cima dos outros, querer se dar bem na vida, né? Que é aquele negócio da lei do Gerson, não é importante eu me dar bem. Então, nós temos que começar a entender um pouco mais sobre a operação do desejo e a maneira como o desejo se manifesta na nossa psique. Nós já falamos sobre isso anteriormente, mas talvez agora nós possamos trazer essa investigação relacionando com a questão da ordem. Vocês vejam que, se você tem um desejo muito intenso, é lógico que você vai tentar satisfazê-lo de qualquer maneira. Então, como evitar que esse desejo surja? Então, como em outras ocasiões, ele mostra que a relação que existe entre sensação, memória e desejo. Você tem uma sensação agradável. Você viu um belíssimo pôr do sol e, no momento que você percebe aquele pôr do sol, a mente está tranquila, senão você nem perceberia, estaria com a mente voltada para outra coisa. Mas, se no momento da observação você está tranquilo, você vai apreciar toda aquela beleza que a natureza está te propiciando. O problema é que, quando o pensamento entra em ação, né? Quando você sentiu aquela sensação agradável de beleza, e aí você diz, eu vou guardar essa sensação na minha memória e vou querer repeti-la porque ela me trouxe prazer. Então, o que acontece? Você vai buscar a repetição de uma situação que te trouxe prazer. Então, você passa a ter o desejo de repetição daquela experiência. E aí, o que você passa a perseguir não é a experiência mais, é a imagem da experiência que você armazenou na sua memória, na sua mente. Então, olha que coisa interessante isso, né? O desejo, ele só existe, só surge quando nós criamos uma imagem fruto da sensação, da experiência. Se você não deixar a sua mente criar essa imagem que vai propiciar a vontade de você repetir a experiência, não há continuidade, não há o surgimento do desejo. E aí, cada experiência passa a ser uma experiência maravilhosa, você vai apreciar cada momento da sua vida com profundidade, sem deixar que o pensamento entre, distorça e queira ir atrás da repetição das experiências prazerosas. Às vezes acontece que você nem experimentou alguma coisa, mas você ouviu falar de determinada coisa prazerosa. E isso é suficiente para criar um desejo, porque você importa, vamos dizer assim, a experiência de outro. Alguém comentou,
puxa, vai lá naquela boate, que lá é muito legal, então tá cheio de gente bonita, não sei o quê, a música é boa, aí você já cria um desejo de ir naquele local. E às vezes você não tem dinheiro, você faz todo tipo de coisa para conseguir atender aquele desejo. Por quê? Porque foi criada uma imagem na sua mente, uma imagem que não existia, mas fruto da sua experiência ou da experiência de terceiros, você criou a imagem. E aí a busca daquilo que é a expressão da realização de uma imagem no futuro passa a ser perseguido. E isso te afasta da percepção do real. Você fica perseguindo uma imagem e não a coisa em si. E aí o ego é que está comandando. É interessante, né? E o Krishnamurti traz uma outra dica sobre o desejo. Ele diz o seguinte: quando você tem um desejo, você já criou a imagem, mas há ainda uma possibilidade de você perceber que aquilo é apenas uma imagem. Então, são três possibilidades que surgem quando você tem um desejo. A primeira, você querer suprimir o desejo. Isso é muito comum. Você tem um desejo, mas não, mas eu não posso, porque senão eu vou, né, eu vou ser criticado, eu vou perturbar a ordem, eu vou prejudicar alguém, né? Então, aquele desejo é suprimido. A segunda possibilidade é você ceder ao desejo, né? Você sabe que aquilo lá não vai fazer bem para você, nem para os outros. Por exemplo, você está saciado, mas aparece um doce maravilhoso, você sabe que você não deveria comer aquele doce, você cede ao desejo, vai lá e come. E aí depois passa mal e tem todo tipo de problemas, né? Esse é o segundo caso de você ceder ao desejo. E o terceiro caso é você ficar no conflito. Você quer, mas tem medo de fazer. Você quer, mas acha que se você fizer vai ter consequências. Então você fica naquela de, né, querer e não querer ao mesmo tempo e fica, né, com aquilo na cabeça e às vezes você, mais adiante você acaba cedendo porque aquela vontade às vezes vai aumentando cada vez mais. Então vocês vejam todos os mecanismos que existem na nossa mente, né, que são desenvolvidos pelo nosso pensamento e que absorvem grande parte da nossa energia, que acaba indo para o ralo através do conflito, através de todo tipo de problemas. Então, o Krishnamurti dá uma última dica a esse respeito, diz o seguinte: para você superar o desejo, não é o pensamento que vai te trazer a solução, é a inteligência. A inteligência é o que pode te clarear a mente e fazer com que você supere aquela ilusão de achar que você vai ser mais feliz se ceder um desejo ou se suprimir alguma coisa que também não faz mal, que certamente faz mal, aliás. Então, se você deixa que essa inteligência que tem a ver com essa ordem cósmica opere através de você, você vai agir harmoniosamente, sem suprimir, sem sair da sua linha, simplesmente percebendo que esse desejo não tem razão de ser, é uma bobagem, que existem coisas muito maiores na vida, né? Que a felicidade justamente pode surgir na medida que nós estamos dentro dessa grande sinfonia, agindo com sensibilidade à flor da pele, né? Com percebendo a beleza, percebendo a música que existe na vida, né? A harmonia da natureza, se percebendo como participante desse grande movimento no sentido da evolução. Então, a alegria que se tem quando você consegue entrar nessa nova dimensão é uma coisa fantástica, né? Edu, você colocou um tema aí que só ele dá para uma reflexão sozinha sobre o tema do desejo, né? E provavelmente o desejo é a causa da desarmonia, né? Da desordem. Só que o desejo existe, ele é um fato nas nossas vidas, né? Um fato psicológico, mas é um fato. E aí a gente tem que ser compreensivo em relação a isso. Até para a gente entender um pouquinho mais, a gente tem que ver que
o desejo está associado ao tempo psicológico. Porque se você vive no agora, totalmente no agora, você tem o desejo de uma coisa que é possível ser realizada agora. Você vai realizar, pronto. Não, mas se eu for realizar isso agora, vai ferir fulano, vai incomodar ciclano. Aí você já entra na questão ética, na questão do respeito, na questão dos limites da liberdade individual relacionada ao respeito ao outro, né? Enfim, se você vive no agora, o desejo não é um problema. A questão é que a gente normalmente não vive no agora, a gente está sempre projetando alguma coisa, a gente está sempre fugindo do agora, de alguma maneira, se preenchendo. E, por outro lado, o medo e o desejo são duas faces da mesma moeda. Porque o desejo é o que eu quero e o medo é o que eu não quero. Não é? Com todas as suas variantes, com todas as suas sutis diferenças, né? Porque há vários tipos de medo psicológico, assim como há vários tipos de desejos. Então, não adianta a gente fazer disso um problema, nem dizer que não vai ter desejo, porque se a gente quiser não ter desejo, o desejo vai vir, e aí nós vamos estar em conflito com o desejo de não ter desejo, né? Enfim, então eu acho que a gente tem que simplificar isso bastante para ver que essa harmonia tem muito a ver também com viver o agora, viver cada momento à sua vez. Se a gente vive cada momento à sua vez, a possibilidade dessa ordem estar presente na nossa vida é muito maior do que se a gente ficar digladiando com ela, querendo impor os nossos desejos ou querendo fugir daquilo que tememos, né? Viver o agora resolve 99,99% dos problemas, mas isso demanda atenção aos movimentos da nossa própria mente, porque a nossa mente, é o nosso pensar que foge do agora projetando o desejo ou projetando o medo, consciente ou inconscientemente, né? Existem muitos movimentos na nossa psique, na nossa consciência, que não são percebidos, que o racional diz uma coisa, mas que o inconsciente está falando outra, né? Uma linguagem que corre por fora através das nossas próprias atitudes, né? Então, existe muita coisa em termos de medo e desejo, não só o que é consciente, mas também o que é inconsciente. E a gente precisa olhar para tudo isso e, se possível, vivendo no agora, deixar a vida fluir. Fluir, fluir. Nesse fluir, a ordem se estabelece. Agora, se a gente quiser lutar com ela, forçar alguma coisa, né, não dá certo. E a gente vai falar nessa ordem, mas ela vai ser só uma teoria. A gente precisa de uma real transformação na consciência, mas não uma transformação teórica, uma transformação em que a gente está trabalhando de hora em hora, de minuto em minuto, né? O que está se passando aqui nesse espaço interno, né? O que veio à tona? Qual é a energia que veio à baila, né? E aí trabalhar com atenção, com cuidado, para que a natureza superior possa sempre prevalecer sobre o ego, de maneira a renunciar a essas coisas egocêntricas e, assim, permitir que a ordem venha à nossa vida. Chegamos ao final do nosso programa. Vocês podem acompanhar esse e outros programas pelo YouTube, no canal da TV Supre e da Sociedade Teosófica no Brasil. Grande abraço, até o próximo programa.